Boa noite, jovens. Vamos começar aqui a resolução de algumas questões do conteúdo de trabalho e energia, que logicamente envolve os tipos de energia, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e a energia mecânica e, consequentemente, o princípio da conservação da energia. Todas as questões foram tiradas do livro do Alberto Caspar. No caso, envolve 3 capítulos aqui. Eu fiz uma seleção de algumas questões envolvendo esses 3 capítulos. Vamos lá, primeira questão. Questão 9. Uma força constante F de módulo 50 N é exercida sobre um bloco numa direção que forma 60 graus com seu deslocamento horizontal. Sabendo que ele percorre 10 metros em 5 segundos, determine a potência desenvolvida por essa força, dado que o cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Vamos lá. Sabemos que a potência é o trabalho dividido pelo tempo. Mas o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. No caso, dividido pelo tempo. Substituindo os valores, a força aplicada é de 50 newtons, o deslocamento 10 metros. No caso, teremos o cosseno de 60 graus. Tudo isso dividido por o tempo de 5 segundos. Vemos que, no caso, 50 vezes 10 dá 500. Cosseno de 60 é 0,5 dividido para 5. Podemos aqui eliminar um zero do 500 com o zero do 0,5. E aí nós teremos 5 e 5, que pode ser eliminado. Como consequência, nós temos que a resposta dá uma potência de 50 watts. E está resolvido o nosso problema. Vamos para o próximo. Questão 10. Um automóvel de massa 800 kg tem velocidade de 18 km por hora quando adquire aceleração constante e atinge uma velocidade de módulo 90 km por hora em trajetória retilínea, percorrendo 120 metros. Qual é a potência média desenvolvida pela força resultante exercida sobre o automóvel? Então, ele quer saber a potência média. Esse é o X da questão. Primeiramente, temos que notar que a velocidade está em km por hora. Então, como a velocidade é igual a 18 km por hora, temos que transformar para metro por segundo, dividindo para 3,6. E eu escrevi aqui 3,5. Na verdade, 3,6. O que vai dar uma resposta de 5 metros por segundo. A velocidade de 90 km por hora também dividido por 3,6 dá como resposta 25 metros por segundo, fazendo a conversão. Nós temos na questão a velocidade final, a velocidade inicial, temos o deslocamento, mas não temos o intervalo de tempo. Mas sabemos que a velocidade média para o movimento retilíneo uniformemente variado pode ser calculada de duas maneiras. Divide a distância pelo tempo, ΔX para ΔT, o deslocamento, ou você pode fazer somando a velocidade inicial com a final e fazer uma média simples para o movimento retilíneo uniformemente variado. Isso vale. Como o deslocamento, a distância percorrida é 120 metros, podemos fazer isso simplesmente agora e achar o tempo. Substituir a ΔX, que é 120, ΔT eu não sei, repito. A velocidade inicial é 5 e a final 25. Tudo isso dividido para 2. Então teremos 120 para ΔT é igual a 5 mais 25, que dá 30. 30 para 2. Podemos aqui fazer o produto dos meios, que no caso nós vamos ter 30 ΔT igual a 240. Então, ΔT vai ser igual a 240 dividido para 30, o que nos dá um intervalo de tempo de 8 segundos. De posse do intervalo de tempo, podemos voltar lá para o início da questão e agora calcular
a potência do mesmo modo que fizemos naquela questão anterior. Mais ou menos do mesmo modo. A potência, ela continua sendo o trabalho dividido pelo tempo. Ou seja, é o mesmo caminho. Mas pelo teorema do trabalho e energia cinética, sabemos que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Então fiz a substituição aqui, dividido pelo tempo. Só mudou o caminho. A variação de energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, dividido pelo tempo. A potência, no caso aqui, vai ser bem simples. A energia cinética final é a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2. A energia cinética inicial segue o mesmo caminho. Massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Como a massa dividido por 2 é um termo comum, vou colocar em evidência. Então fica velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Tudo isso para ΔT. Notem que primeiro eu estou organizando toda a nossa, digamos, equação, falar de uma linguagem simples, antes de substituir os valores para diminuir o nosso trabalho. Então a potência vai ser igual à massa, que é 800, dividido para 2. A velocidade final é 25, fica 25 ao quadrado, o que também deixa tudo mais simples. Eu só apaguei aqui para não misturar colchete, não ficar parente duas vezes. E a velocidade inicial, 5 ao quadrado, dividido, tudo isso nós dividimos pelo tempo, que corresponde a 8 segundos. 800 para 2 é 400, então no caso nós temos 400, 25 ao quadrado, 625, 5 ao quadrado, 25, dividido para 8. 400 para 8, nós teremos 50. 625 menos 25, nós teremos 600. 600 multiplicado por 50, 5 vezes 6 é 30, sobraram os 3 zeros. Então, no caso, nós temos 30.000 watts de potência. E está resolvido a nossa questão. Vamos para a próxima. Questão 13. Um automóvel percorre uma estrada retilínea com velocidade constante de 54 km por hora. Sabendo-se que a resultante das forças de resistência ao movimento tem módulo de 150 N, qual é a potência média desenvolvida por esse automóvel? Como nós já sabemos, existe uma relação entre potência, força e velocidade para o cálculo da potência média. No caso, a potência é a força vezes a velocidade nesse caso. Só que, mais uma vez, a velocidade está em km por hora. Mas podemos transformar para metros por segundo, dividindo para 3,6, o que nos dá 15 metros por segundo. Então a potência aqui será 1.500, que é o valor da força na questão, multiplicado pela velocidade 15. 15 vezes 15 são 225. Com os dois zeros que sobraram, nós temos 22.500 watts de potência. Problema resolvido. Vamos para o próximo. Questão 12. Um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa e está a 0,4 do chão, ou seja, a mesa está a 0,4 do chão. Sendo que a gravidade é 10 metros por segundo, determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa. A altura do vaso em relação à mesa é de 1,2 metros. Então, como a gente sabe que a equação, ou a formulazinha, como costumo dizer, para o cálculo de energia potencial gravitacional é igual a mgh, basta que a gente substitua os valores. A massa do vaso é 2 kg, a gravidade é 10 e a altura do vaso em relação à mesa é 1,2. Então nós temos a energia potencial gravitacional igual a, aí eu corto o 0 do 10, elimina a vírgula, o 1 ficou sozinho, então nós temos 2 vezes 12 que dá igual a 24 joules. Resolvido a nossa letra A. Letra B. É a mesma coisa. O cálculo da energia potencial gravitacional, que é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura.
Só que nesse caso é do vaso em relação ao solo. Então, como a mesa está a 0,4 metros do chão, e aquele 1,2 é só em relação à mesa, basta agora a gente somar. Essa nova altura na letra B, leve em consideração isso. Massa 2, gravidade 10, só que a altura agora é 1,2 mais o 0,4. O que nos dá 2 vezes 10, 20. 1,2 com 0,4 dá 1,6. Esse 0 do 20 elimina a vírgula, que é uma casa decimal. E 2 vezes 16, o que nos dá uma resposta de 32 joules. Simples assim. E vamos para a próxima. Questão 2. Um corpo de massa 2 kg está caindo com velocidade de 6 metros por segundo e está a 1,5 metros de altura do solo. Adotando que a gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado, determine sua energia mecânica em relação ao solo. A energia mecânica é a soma das energias envolvidas no caso. Que no caso em questão é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Então a energia mecânica será igual à energia cinética, que é igual a mv² sobre 2, mais a energia potencial gravitacional, que é igual a mgh. Substituindo os valores, a massa é 2, a velocidade é 6, fica 6 ao quadrado, dividido para 2. Novamente, substituindo agora na equação da energia potencial gravitacional, massa 2, gravidade 10, altura 1,5. Na divisão da primeira conta, eliminamos 2 com 2. Na segunda conta, eu posso eliminar o 0 para eliminar a vírgula. Esse 1 fica sozinho do 10 e facilita a nossa vida. Que a energia mecânica, no caso, é 6 ao quadrado, 36, e 2 vezes 15, 30. 30 com 36, temos que a energia mecânica corresponde a 66 joules. Problema resolvido. Mais uma vez, vamos para o próximo e último problema de hoje, desse tema. Questão 9. Um bloco de massa, meio quilo, representado na figura a seguir, desliza sem atrito por um plano horizontal e atinge uma mola de constante elástica 18 N por metro, comprimindo-a 10 cm até parar. Determine o módulo da velocidade do bloco ao atingir a mola. Se ao atingir a mola, o bloco literalmente para por um certo instante, quer dizer que significa dizer que toda a sua energia cinética se transformou em energia potencial elástica da mola. Então, utilizando o princípio da conservação da energia, basta a gente igualar. A energia cinética é igual à energia potencial, nesse caso, elástica. Mas temos que observar que os 10 centímetros não estão na unidade padrão metro, o que vai ficar incompatível com o metro que aparece na unidade da constante elástica, que está em newtons por metro. Então, como esse x, que é a elongação ou deformação da mola, corresponde a 10 centímetros, temos que transformar para metro. Para isso, divide para 100. Então, nós vamos ter 0,1 metro, que corresponde a 10 a menos 1 metro, que é uma casa decimal. Substituindo agora na equação cada respectiva equação de cada uma e depois, posteriormente os valores, temos para a energia cinética mv² sobre 2 e para a energia potencial elástica kx² sobre 2. A gente pode eliminar os dois que aparecem nas duas equações. O K corresponde a 18, coloquei aqui no errado. A massa é meio quilo, velocidade eu não sei, vou repetir. O K corresponde a 18 e o X corresponde a 10 a menos 1. Então teremos 0,5 ao quadrado, que como tem uma casa decimal, eu posso escrever 5 vezes 10 a menos 1. Nessa linguagem fica melhor, vezes a velocidade ao quadrado. É igual a 18, 10 a menos 1 multiplicado por 10 a menos 1, fica 10 a menos 2, porque multiplica menos 1 vezes 2. Então, v ao quadrado corresponde a 18 vezes 10 a menos 1. Esse 5 vezes 10 a menos 1 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 5 vezes 10 a menos 1.
Então a velocidade ao quadrado vai ser 18 para 5, que dá 3,6. Esse 10 a menos 1 passa, que está embaixo, passa para cima, fica positivo. Então nós vamos ter v ao quadrado igual a 3,6, 10 a menos 2 vezes 10 a 1, 10 a menos 1. Esse menos 1 é uma casa, digamos, para trás, vai ficar 0,36. Então a velocidade é igual a raiz de 0,36. Então a velocidade procurada é 0,6 metros por segundo, que é a raiz de 0,36. E assim nós finalizamos todos os nossos problemas relativos a esse tema. Até a próxima aula.